gosto de fazer festa, eu gosto de dar presente, gosto de comer em restaurante. Isso aqui são seus gastos opcionais. As pessoas, elas defendem hoje que isso daqui é obrigatório. Tá louco? Eu vou cortar a minha saída ou o meu não sei o que lá? Não, você vai, porque você não é todo mundo. Primeiro, você precisa garantir que você tem que conseguir bancar isso. Conseguiu bancar isso? Agora você pode gastar nisso. Só que se você ficar aqui, ó, se você gastar até aqui e não sobrar nada depois disso, você vai viver no ciclo da pobreza ou da classe média que eu escrevi para você. Não tem problema nenhum você ser da classe média, pelo contrário. Eu fui por muito tempo. Na verdade, eu vim talvez um pouquinho de baixo em alguns momentos. Não tem problema, mas não seria legal se desse para você ter uma visão onde você pode crescer mais, ter mais conforto, ter mais liberdade? Seria legal, não seria? E é por isso que você não pode se limitar a isso. É por isso que às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas aqui, porque os gastos opcionais, eles podem consumir toda a sua vida, porque não tem fim, não tem fim. Acredite em mim, não tem fim. Gosto bom não retroage. Você experimenta um vinho bom, você não vai querer voltar a tomar vinho ruim. Você viajou de primeira classe, você não vai querer voltar a viajar normalmente. Você usou um carro automático, você não vai querer voltar a usar um carro manual. Você foi para um lugar legal, num hotel bacana, você não vai mais querer ficar num hotel ruim. Usou roupa de qualidade, não vai mais querer usar roupa sem qualidade. Comeu num restaurante bom, não vai mais querer comer em restaurante ruim, porque gosto bom não retroage. Então, você vai ter que, de alguma forma aqui, limitar um pouco das suas vontades, porque é isso daqui que vai te tornar rico de verdade. Então, 50% dos seus gastos devem vir para cá. 30% dos seus gastos vem para cá. E 20% dos seus gastos vem para cá, para o que de fato vai te enriquecer. O que vai te enriquecer aqui? Estudo, reserva de emergência e investimentos. Estudo, porque o conhecimento é uma fonte de poder. Se você faz algo aqui fora, você só consegue fazer algo aqui fora porque antes você tem um conhecimento aqui dentro. Então, se eu estudei sobre edição de vídeo, agora eu consigo materializar esse conhecimento em poder. Porque se eu não tivesse conhecimento, eu não conseguiria editar um vídeo, não conseguiria gravar um vídeo. Se eu não tivesse conhecimento, eu não conseguiria costurar uma roupa. Se eu não tivesse conhecimento, eu não conseguiria operar um caminhão. Eu não conseguiria, se eu não tivesse conhecimento, editar em C++, em Node. Então, conhecimento é uma fonte de poder e o poder ele se materializa aqui fora, se transforma em recursos, porque o poder ele te permite gerar valor e você fica com uma parte do valor que você gera. Então, você precisa estudar. Como? Livro, curso, palestra, networking, tudo aqui em estudo. Reserva de emergência, você precisa de um dinheirinho no curto prazo, caso dê algum problema. Investimento, porque isso aqui é o que vai te multiplicar lá na frente. Quando a gente fala de investimento, por que é importante você saber disso agora? Porque a nossa vida, ela tem um ciclo. Esse ciclo ele passa por uma fase de desenvolvimento, introdução, crescimento, chega na maturidade. Aí depois começa a ter um declínio e se aposenta. Mas cada fase, ela tem uma característica diferente. Então, quando você está na fase de desenvolvimento, a gente geralmente é pequeno, então a gente conta com outras pessoas para suprir as nossas necessidades e desejos. Cara, meu pai me banca, minha mãe me banca, quem paga a minha escola, quem paga a minha comida? Pô, eu não tenho condições ainda. E aí, depois disso, você ainda pode contar com seus pais, que são responsáveis por suprir algumas coisas. Às vezes bota a comida na mesa ainda, só que você já está começando a trabalhar. Então você já começa a comprar suas coisinhas, já tem o seu dinheirinho, mas não dá ainda para sobreviver bem. Você não consegue bancar ainda a sua casa e tudo isso, mas você já consegue comprar uma coisinha ou outra. E aí você está na fase de crescimento. Aqui você continua se desenvolvendo na carreira e a gente se torna mais estabelecido na nossa vida familiar e profissional. Então agora eu já começo de fato a pagar as minhas contas, começo a formar muitas vezes a minha família e cheguei na maturidade. Quando a gente atinge o topo da nossa carreira, tanto em salário quanto como em tempo trabalhando. Então eu estou trabalhando muito e aqui eu já tenho um salário bom, é onde eu geralmente sustento muito bem a minha família. Já passei dessa fase inicial, então já estou bem estabelecido em quem eu sou e eu estou na minha maturidade. Depois disso vem o declínio. O declínio é quando você começa a sua saúde a ficar mais comprometida, você já não tem aquele pique, então a sua energia e produtividade diminui e você começa a pensar na aposentadoria. E aí você está na aposentadoria, você para de trabalhar, seus custos aumentam, sua renda diminui. Para de trabalhar, custo aumenta, renda diminui. O que acontece geralmente com as pessoas? As pessoas começam a pensar em investimento aqui, ó. Então a pessoa, ela tá aqui em declínio e fala, putz, agora eu preciso guardar um dinheirinho, porque eu vou precisar parar de trabalhar. Qual que é o problema? As pessoas tinham que pensar nisso aqui, ó. O timing na vida é tudo. Quando você é novo, você tem tempo, você tem saúde, não tem dinheiro. Quando você é adulto, você tem dinheiro, tem saúde, não tem tempo. Quando você é mais velho, você tem tempo, você tem dinheiro, não tem saúde. Se é que você tem dinheiro. Então você precisa inverter essa lógica.